este Batman. E você, assistiu? Quer assistir? Tá curioso para saber coisas a respeito do filme e a respeito do personagem? Tá em dúvida se o garoto lá do filme Crepúsculo conseguiu fazer bem o personagem do Batman? Então, esqueçam a ideia que vocês têm sobre ele e pensem em tudo que ele construiu depois de Crepúsculo para se tornar o ator fodástico que ele se tornou e que ele é no filme Batman. No filme Batman, ele está surpreendente. Ele consegue aquela pegada do Batman de seriedade, melancolia, escuridão, maldade, agressividade, tudo misturado, tudo junto e misturado, e você vai gostar muito desse aspecto. Inclusive, esse aspecto melancólico, esse aspecto de entristecimento, de força, ele se espalha por toda a cidade. Você vai ver aí uma Gotham muito mais sombria, muito mais difícil de se lidar, muito mais corrupta também e, inevitavelmente, muito mais criminosa. Você vai ver uma quantidade muito significativa de sociopatas, tá todo mundo junto, gente. Tem Pinguim, tem Coringa, tem o povo todo lá, a galera toda que é do mal, e está todo mundo concentrado em Gotham. E vocês vão ver todos os personagens. Vocês vão ver também um frescor aí nesse momento, que é a Mulher Gato, que está simplesmente maravilhosa, fazendo uma personagem linda, incrível. É uma das poucas vezes em que eu vejo uma Mulher Gato tão dinâmica, né, do que outras versões que a gente já viu por aí. Sou fã da Mulher Gato, acho ela maravilhosa, mas já percebi que glamourizaram muito a Mulher Gato em outros vídeos e nesse não. Nesse ela tá absolutamente poderosa. Agora, voltando ao Batman, quem é o Batman? Estamos super acostumados de ver aquele Batman que perdeu os pais e que por isso lutou pela justiça e tudo mais. Nesse filme, a pegada que eles enviesam para esse repertório da perda dos pais é outro. Não que ele não tenha perdido os pais, continua a mesma história, obviamente. Mas agora eles focam no que aconteceu com ele depois dessa perda dos pais. Não apenas no fato de ele ter se transformado no Batman, mas naquilo que formou a personalidade dele, naquilo que formou as características mais predominantes no comportamento dele. Então, antes da gente começar a falar sobre as características predominantes do comportamento desse Batman, a gente vai não esquecer, obviamente, de se inscrever no canal, colocar o seu dedinho no like, dar aquela comentada, colocar suas dúvidas aqui que eu tiro para vocês sem problema nenhum. Então, vamos lá ao que interessa. Quem é esse Batman já agora? Em primeiro lugar, já falei, o ator está maravilhoso. Não vão como referência o cara do Crepúsculo, porque não tem nada a ver. Ele tá sombrio, ele tá carregado, ele tá pesado, ele tá íntimo, ele tá com todo aquele comportamento que o Batman mesmo, que a gente viu lá, o originalzão, nas revistinhas, e ele tá com aquela cara mesmo de aquele sorriso cerrado, sabe? Aquela cara sempre muito séria, e ele consegue colocar as emoções dele de uma forma muito expressiva durante todo o filme. Você vai ver ele super investigador, você vai ver ele num comportamento lá de tentativa de afastamento emocional. E vamos lá pensar nessa característica. Se você vai se relacionar aí com um carinha, com um gatinho, que ele teve muitas perdas no passado, é muito provável que ele seja exatamente assim. Tem a dificuldade de estabelecer relacionamentos, tem a dificuldade de assumir afetos, tem a dificuldade de assumir um relacionamento mesmo. Por quê? Porque ele tem medo da perda. Esse medo da perda, ele é mais forte do que outras características que fazem parte dele. Porque, vamos lá, gente, ele perdeu os pais. Existe dor maior que você possa imaginar numa relação legal do que perder os pais? Você cria tantas expectativas por aquela relação e de repente você a perde, e principalmente numa situação de injustiça em que os pais dele foram assassinados a sangue frio na frente deles, e até onde eles saibam por um motivo absolutamente banal como um roubo. Então, a partir de uma experiência como essa, o seu repertório emocional se modifica, se traz realmente esse repertório de melancolia, de dor, e é isso que transforma o Batman em quem ele é. Quem é o Batman? É o cara que passou por uma perda muito grande e logo depois ele focou em quê? Ele poderia ter simplesmente focado na depressão ou em se entregar, mas não. Ele pegou toda aquela energia que ele tinha e transformou em vontade de estabelecer justiça. O
Batman, ele tá preso a Gotham da mesma forma como o pai dele tinha a expectativa de que Gotham se tornasse uma cidade melhor. Então, é como se o Batman estivesse agora querendo resgatar aquilo que o pai dele construiu para ele de repertório de ligação. Então, o Batman não sai de Gotham nesse primeiro momento, né? Depois a gente vai ver, obviamente, nos outros filmes, e os HQs mostram muito bem isso de uma forma muito interessante, que o Batman lá salvando o mundo e tudo mais. Mas nesse momento, o Batman está muito focado nesse repertório de vingança, de justiça, de estar vinculado a Gotham para salvar esse mundo, esse universo, de todas as coisas criminosas que acontecem por lá. E, inclusive, a gente vê mais do que nunca toda a corrupção, né, que está entranhada na alma de Gotham. Gotham está escura, avermelhada, com tons amarelados só quando tem explosões ou mortes, e muitas lutas acontecem, prestem atenção nisso, acontecem na escuridão total, apenas iluminada por tiros e outros repertórios de guerra, gente. Então, eu não tô dando muito spoiler aí para vocês, estou tentando segurar, porque, enfim, tô super ansiosa para contar para vocês tudo, mas não posso, né? Porque senão vocês vão saber tudo antes de assistir o filme. Uma coisa interessante que vocês podem ver lá, o Batman tendo lá um affairzinho com a Mulher Gato, mas se mostrando sempre muito resistente para estabelecer esse relacionamento. O Batman tendo esse relacionamento lá com o Alfred, muito mais claro numa tentativa assim, de afastamento, de não ligação afetiva, mas se dando conta de que sim, o Alfred está ali como uma representação paterna para ele e que isso traz para ele muito medo, que é o medo que eu falei agora há pouco, o medo das perdas. Lembrem-se, ele perdeu os pais, daqui para frente o repertório emocional dele vai ser: se eu amar alguém, eu posso perder. Não é assim com você? Vocês viram, por exemplo, WandaVision? WandaVision, ela é também nessa pegada. Ela perdeu o irmão, depois ela perdeu o Visão. O que ela transformou? O que ela fez? Ela transformou o universo dela numa realidade paralela, onde ela controlava pessoas e as pessoas faziam o que ela queriam para que ela mantesse vivo o Visão. Vocês lembram disso? Pois é, quem gosta aí desses filmes, desses heróis, sabe dessa relação. Uma coisa interessante que eu acho que eu não posso deixar de falar é a respeito de o Batman, lá atrás, ele teve a perda dos pais, e a gente tem um outro herói também que perdeu os pais e depois disso se transformou num herói, né? Em um cara que ficou focado em justiça, que é justamente o nosso queridíssimo Homem de Ferro. O Homem de Ferro também perdeu os pais e a partir desse momento ele tinha lá aquela relação meio, né, playboyzinho, tal, largado, desligado, mas ainda assim existia muito afeto nessa relação dele com os pais e após a perda deles ele transformou realmente isso num outro significado, foi em busca de justiça e aí eles dois se juntam de que forma? Não nesse filme, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo as características comportamentais do que diz respeito ao entranhamento desse senso de perda e justiça. Eles transformaram a sua dor e materializaram sua dor numa fantástica roupa que traz toda a proteção que eles precisam. É um traje de proteção que traz para eles todas as possibilidades de deles sofrerem o que quer que sejam. Alguns, inclusive, em algumas cenas vocês vão ver no Batman, né, que ele se machuca de verdade, real mesmo. Não é só, minha roupa aqui indestrutível, ninguém me toca. Não, ele ainda se machuca, ele ainda tem medo, ele ainda se sente inseguro sobre algumas coisas. Tem uma cena muito interessante que vocês vão ver, tem uma hora que ele tem que pular de um prédio e ele tem uma reação de susto que é muito legal. Fiquem ligados nessa hora que vocês vão ver assim, o cara com medo, sabe? O cara com, meu Deus do céu, vou partir para uma coisa diferente e isso me causou insegurança. O Batman é um homem real. Em que momento ele se entrelaça lá com Bruce Wayne? Justamente nos comportamentos mais intrínsecos do que transformaram ele no Batman. Ele é um cara foda. O filme está fantástico. Você vê durante todo o filme essa pegada de morosidade, de escuridão, de maldade, de força, de luta. Você vai ver um Batman que agora entra pelas portas da frente, gente, isso mesmo. Não é só um Batman ali da escuridão que aparece do nada ali num canto escuro da sala. Não. O Batman agora, inclusive, tem um momento que vocês vão prestar atenção nisso no filme, que eu tô falando assim, vocês vão acabar prestando atenção nisso quando virem lá.
ele entra pela porta da frente, eu sou o Batman, né? E tá enche de porrada no pessoal, mas entra no lugar pela porta da frente, sai andando, sai caindo de porrada em todo mundo, mas ele entra pela porta da frente. Vocês já tinham visto o Batman entrando pela porta da frente em algum lugar, em algum momento se apresentando? Gente, vocês estão acostumados com o Batman que já chega metendo porrada em todo mundo, fala poucas coisas e pronto, resolve tudo ali. Vocês vão ter sim esse Batman metendo porrada, mas vocês vão ter também o Batman que está muito mais entremeado de emoções, de repertórios, de diálogos. Tem uns diálogos muito legais dele ali com a Mulher Gato, com o Pinguim. Tem um momento do Pinguim que eu achei hilário, que é o momento que ele está amarrado e aí ele faz exatamente a cena daquele pinguim antigo que a gente viu, que ele anda todo assim como se ele estivesse preso. Pois é, vocês vão ver esse momento, fiquem ligados porque é muito engraçado nesse momento. Eu acho que é o único momento engraçado do filme, né? Porque o filme tem uma pegada realmente muito melancólica. Vocês vão perceber isso durante todo o filme. Não esqueçam que durante o filme, o que vocês estiverem assistindo, prestem atenção nesse padrão investigativo do Batman. Ele vai estar lá, vai estar mais ou menos jogando lá com o outro personagem que é o vilão da história. Não vou dizer aqui detalhes não, mas se vocês já tiverem ouvido falar, por exemplo, do Assassino do Zodíaco, que é um cara que escrevia cartas em códigos e deixava toda a cena do crime organizada de uma forma a passar uma mensagem, é justamente aí que vocês vão encontrar a semelhança nesse filme do Batman. Porque tem essa pegada de descobrir essa pista, ir para outra pista, ir para outra pista e assim descobrindo quem é esse super sociopata que inclusive depois aí ele se encontra com um outro sociopata também muito foda, muito, que faz parte muito da história do Batman e que inevitavelmente é aquele cara que vai dar todo o sentido para essa história toda. O Batman está mais investigativo do que nunca, está mais forte do que nunca, está mais melancólico do que nunca e está trazendo essa pegada totalmente diferente, mas muito consistente com no que é dito da personalidade dele, visto tudo que ele passou. Então não deixe de assistir o filme, vale muito a pena, os atores estão fantásticos, as cenas estão maravilhosas, vocês vão ver uma pegadinha aí, tem uma perseguição de carros que lá tem uma pegada do Sin City, vocês já assistiram? É um filme inclusive com Bruce Willis, muito legal e que tem essa pegada assim de desenho animado, de videogame e vocês vão gostar pra caramba, então não deixem de assistir, é um filme muito massa e se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixe aqui de escrever aqui embaixo, dizer para mim o que vocês gostariam de saber, eu tiro a dúvida de vocês e se inscrevam no canal, isso ajuda a crescer o canal, assistam, compartilhem, comentem, dê o like, que aí eu vou trazer sempre conteúdos interessantes para vocês sobre comportamento, sexualidade e de vez em quando pode ser que eu traga essa pegadinha aí do filme, porque eu amo o filme e aí eu posso trazer isso para vocês. Então, um beijão para vocês e até mais.